Olá, pessoal! Então, muito boa noite. Para quem está chegando agora, né? Eu sou a Vanessa Videquim, sou diretora de produto aqui na Biap Educação. Tenho mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de processos comerciais, liderança comercial e times comerciais. Para mim é uma honra estar com vocês hoje na nossa Masterclass. E aí, para a gente começar a nossa Masterclass, para a gente aquecer, eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat, né? Qual o nome aí de vocês, que a gente já sabe, a empresa que vocês trabalham, se você é líder de venda, se você é dono de empresa, para que eu consiga direcionar, né, obviamente, essa Masterclass, o segmento que vocês atuam. E isso é muito importante para mim, principalmente aí para a gente direcionar. Rafael, coloca aqui para mim a sua empresa, qual que é o seu segmento, quanto tempo já você está nesse segmento. Gabriela, Verônica da MD Med, seja muito bem-vinda, nossa cliente. Plastbox, 38 anos no mercado. Esplanada Vida, proteção de renda, muito bom, Pedro, Gabriel, Verônica, grupo VIB Mix. Setor de eventos, coordenador comercial da Polimix, o Moacir. Reis Engenharia, que é o Fábio. Maicol, Unidas Locadoras, gerente de contas. Adeilton, gerente de vendas na Localize Monitoramento. Marcelo Reis, empresa de engenharia elétrica, muito bom. Ó, temos vários parceiros de negócio aí, dá para vocês fazerem um networking aí também depois, hein? Bom, pessoal, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass do caos ao domínio comercial. Hoje eu não quero convencer, né, vocês, obviamente, do quão importante é a área de vendas, mas eu quero, obviamente, na aula de hoje, né, te mostrar por que tanta empresa, por que às vezes a gente trabalha tanto, por que a gente se esforça tanto. Às vezes a gente tem gente boa, né, no nosso time comercial e mesmo assim, às vezes a gente ainda vive patinando com os nossos resultados na área comercial, às vezes sem previsibilidade nenhuma. Na prática, o que a gente vê e vivencia muito, né? A Biap já tem aí muito tempo de mercado, todos os profissionais nós temos muita vivência, principalmente, né, na parte de processos, na parte de desenvolvimento de liderança e vendas. E grande parte, obviamente, das empresas tem um problema de estrutura comercial. Isso não quer dizer que eu estou falando só de time de vendas. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para 3 grandes pilares, que é sim o processo, que é sim o desenvolvimento de liderança e que é sim o desenvolvimento do time comercial. Às vezes a gente fica muito refém só de 1, 2 vendedores, às vezes a gente tem lead bom, mas a gente não consegue converter em vendas. Muitas das vezes a gente tem, o cliente está com pressa, a gente não consegue aí liderar isso de maneira normal. Então hoje a aula é como a gente faz para sair um pouco desse caos comercial, dessa falta de previsibilidade e que a gente vive às vezes com um sentimento que a gente vive apagando incêndio na área comercial e que a gente comece realmente a enxergar o que cria domínio comercial nas empresas. E domínio, eu sempre costumo dizer que não é você vender muito todos os meses, é você vender muito, na verdade, de forma constante, né? Não é você vender muito um mês e no outro mês você aí praticamente não ter vendas, mas é como que eu consigo repetir resultado com consistência. E no Brasil, né, existe uma narrativa muito forte quando a gente fala, principalmente da área comercial, né, uma narrativa muito comum no mundo empresarial, de que o problema, né, às vezes é de mercado. O mercado tá ruim, a concorrência tá grande, né? O Brasil tá difícil. Então, a gente tem um pouco dessa narrativa que permeia um pouco as áreas comerciais, que o consumidor está mais exigente, né? A concorrência aumentou. Só que quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o mercado com um pouco mais de distância, a gente percebe algumas coisas muito curiosas. E eu gostaria de trazer esses números aqui para vocês. Hoje a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, nós temos aí milhões de empresas, né? Temos aí uma demanda gigantesca, uma necessidade muito crescente de grandes soluções. Hoje a gente tem um consumidor que tem um certo poder de compra,
né? Então, com isso, apesar de a gente ter tudo isso, a gente também tem um número muito elevado de concorrência, a gente tem uma forte capilaridade nacional, às vezes com estratégias bem agressivas de mercado, né? E às vezes algumas empresas têm baixa barreira de entrada, o que obviamente ocasiona aí grandes desafios de demanda. Quando eu estou falando de demanda, eu estou falando do público que compra o seu produto ou o seu serviço. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de gerar demanda qualificada e geralmente a gente concentra em 2 canais de geração de demanda. Então, às vezes, ou você faz só marketing digital ou você faz uma panfletagem. Hoje, cada dia mais, né, o marketing digital, ele tá com um custo bem alto, então a gente tem um custo de aquisição de cliente com custo muito alto. O CPL, que é o custo por lead, né, nas nossas campanhas, ele tá numa crescente, ou seja, esse ano até a Meta começou aí a cobrar imposto. E, obviamente, a gente entra aí num colapso, né, desses próximos 5 anos, onde cada vez mais a geração de demanda ela vai ficar cada vez mais difícil, principalmente no que tange a marketing, a gestão de tráfego e marketing digital. A gente tem o custo do lead cada vez mais caro e as empresas, na verdade, né, elas precisam se preparar. As empresas, elas precisam de uma certa organização. Isso, com certeza, quando a gente olha, né, a gente tem uma grande experiência, hoje a gente atende mais de 300 empresas no mercado, e o que a gente olha e o que a gente observa é uma falta de estrutura, é uma falta de processo comercial estruturado, baixa qualificação e desenvolvimento, principalmente no que tange a técnica de vendas e gestão e liderança, um alto grau de improviso, né, aquele jeitão brasileiro de fazer um pouco as coisas. A gente tem aí, obviamente, falta de treinamento de produto e vendas e, obviamente, que tudo isso acaba trazendo um grande problema, né? A gente tem falta de performance adequada de vendas, comparação, estresse, frustração. Às vezes as pessoas desistem do negócio, desistem da carreira de vendas, desistem do ramo, e isso com certeza faz com que muitos negócios sejam fechados ao longo dessa estrutura toda, profissionais feridos, né? Imagem de mercado arranhada, fluxo de caixa instável, alta rotatividade comercial. Esse cenário, ele faz com que grande parte das empresas não tenha clareza, não tenha previsibilidade, né? Não tem uma gestão estruturada. E quando o comercial de uma empresa ele é desorganizado, o problema ele não aparece apenas no número da venda. Ele começa a afetar, obviamente, toda a estrutura do negócio. Primeiro aparece no financeiro, né? O faturamento começa a oscilar muito. Um mês vem forte, outro mês cai, outro mês a gente não sabe o que vai acontecer. O fluxo de caixa fica pressionado porque a empresa aí não tem uma previsibilidade de receita e, obviamente, tudo isso começa a impactar, o problema começa a aparecer aí na área comercial. Ou seja, né, o caos comercial não é apenas um problema de vendas, ele acaba virando um problema estrutural de empresa. E óbvio que agora vem um movimento muito importante da aula, que isso não é exceção, obviamente isso é regra de mercado. Quando a gente amplia, né, essa análise para o mercado como um todo, a gente percebe que esse problema ele não acontece em poucas empresas, na verdade ele é a realidade da grande maioria das empresas. E para termos sucesso, né, em qualquer negócio, o primeiro passo é a gente separar ruído de canal, né? Ruído assim de grandes sinais, ou seja, é a gente entender que qualquer negócio ele é um grande tabuleiro onde a gente precisa jogar o que são as peças que nós realmente a gente precisa mover. Então tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar, que são as regras do jogo. Isso a gente não vai conseguir mudar. A gente primeiro precisa aceitar que a gente tem uma realidade no mercado brasileiro, que essa realidade ela é um paradoxo, né? De um lado nós temos oportunidades infinitas, de outro lado, né, o Brasil é gigante, a gente tem, como eu falei, mais de 5.500 municípios, uma demanda reprimida para soluções reais, o consumidor quer comprar,
ele quer ajuda. Por outro lado, essa abundância toda atrai todo mundo, então a gente tem, obviamente, uma alta concorrência e as barreiras de entrada às vezes são baixas, o que significa que sempre vai haver alguém, né, aí tentando fazer mais barato ou tentando fazer mais rápido. Isso a gente não consegue controlar. Não adianta a gente reclamar do mercado, não adianta a gente reclamar do governo, não adianta a gente reclamar das condições climáticas do nosso dia a dia, porque essa realidade a gente não vai conseguir mudar. Mas algumas coisas a gente consegue mudar, não é verdade? Nós conseguimos, obviamente, mudar muita coisa. E é aqui que o jogo é ganho, quando a gente olha para o que está sobre o nosso controle. O que está realmente no nosso controle e que a gente consegue mudar para que a gente tenha resultado. Muitos de vocês aqui que estão nessa sala, eu tenho certeza que sofrem muito o desafio da demanda, da geração de demanda. Eu tenho certeza que muitos estão presos aqui em 1 ou 2 canais de vendas, né? Vem do CAC, o custo de aquisição do cliente subir muito, CPL subir muito todo mês. E, de óbvio, a gente continuar dependente, né, apenas aí de alguns algoritmos, o CPL vai subir todo mês e é inevitável que em poucos anos a gente entre aí num colapso. Mas a estratégia de canais, ela depende de você. Sim, de você que está aí sentado, né? Você pode diversificar, você pode refinar o seu público, você pode otimizar todos os seus processos, você pode ser mais crítico, você pode pôr um fim no amadorismo da sua área comercial, você pode ter aí um processo, né, completamente diferente. E você não pode mudar a tua concorrência, mas você pode mudar tudo isso que eu acabei de falar, que é a geração de demanda, e você pode pôr um fim nesse amadorismo profissional. Quando eu falo da gente colocar um fim nesse amadorismo comercial, eu tô falando que você pode sim organizar os seus processos comerciais, você pode identificar como você recrutar melhor um colaborador, um vendedor para sua empresa, como fazer uma previsibilidade melhor, como olhar para indicadores, como desenvolver o seu time comercial, como sair do improviso através de processo, através de técnica, através de gestão e através de liderança. Você pode sair desse improviso com um treinamento de produto. Como que eu treino, como que eu integro novos vendedores ao meu time. Tudo isso faz parte do que está na sua mão mudar. Óbvio que tudo isso não é tão simples assim. A gente precisa de método e a gente precisa olhar, para começar a mudar, a gente precisa olhar para o nosso panorama brasileiro de vendas. Quando eu estou falando de panorama de vendas, a gente está falando que hoje a gente tem um abismo gigantesco quando a gente fala de atingimento de metas. Eu não sei se todos vocês sabem ou se vocês sentem aí na pele, 74% das empresas hoje no Brasil, elas têm dificuldade em bater meta. Então, pensem só na frustração que é você trabalhar num time que às vezes trabalha e chega no final do mês e não bate a meta. Isso é muito frustrante, principalmente para um time de vendas. Vender sem processo é como você dirigir um carro no escuro. Então você não sabe muito bem para onde você está indo. Ou sem farol, né? Se você está numa estrada e você desliga todos os faróis do seu carro, com certeza você vai bater em algum lugar. Então, e o acidente, obviamente, vai ser uma questão de tempo. Outro grande dado que a gente tem do panorama de vendas é o alto círculo de turnover que a gente tem. O que isso significa? A quantidade de vendedores que você contrata e que entra e que você demite. Essa rotatividade hoje no mercado brasileiro, principalmente nas áreas comerciais, gira em torno de 30%. E por que isso acontece? Ou seja, 1/3, se você pensar em um ano, 1/3 do seu time de vendas vai embora todo ano. E isso é muito sério, né? Isso destrói a cultura de vendas da sua empresa, isso quebra o relacionamento com o cliente, você joga dinheiro no lixo com contratação errada. O vendedor, ele às vezes sai porque ele não tem suporte. Às vezes ele não tem processo, o líder não sabe desenvolver, ele não vê uma perspectiva de bater meta. E isso acaba com qualquer área comercial. Então você que é dono de uma empresa ou um líder comercial, tá na hora de começar a olhar para isso,
através do que a gente vai falar daqui a pouquinho como solução para você. Outra coisa que é um dado muito importante, né, no Brasil hoje, tem muito dinheiro jogado fora, deixado na mesa. Eu não sei se vocês sabem, mas 40% dos vendedores hoje, eles perdem vendas por falha boba de processo comercial. Um lead que não foi respondido, um lead que não é feito follow-up, às vezes uma oportunidade que a pessoa deixa passar e não volta. Haja visto quantas vezes você tem um vendedor ligando para você de coisas que você compra no dia a dia para saber se você realmente está satisfeito com aquele produto, com aquele serviço que você comprou e novas oportunidades de negócio. Só aí eu calculo para você a quantidade de negócios que o seu vendedor está deixando na mesa. Só que isso não é tão simples de ser feito. Precisa ter processo para que isso aconteça, para que você não tenha esse processo todo bagunçado. Então, se você não tem isso organizado, o seu vendedor não sabe o que é prioridade. E aí, quando a gente não sabe o que é prioridade, a gente desperdiça todos os nossos recursos. Outro grande dado, né, que a gente tem obviamente, que eu acabei de falar, é que a gente perde 70% da perda dos nossos clientes. Elas acontecem nesse pós-venda. E muitas vezes a gente deixa o pós-venda na mão só do vendedor. E isso está errado. Você precisa ter um processo de pós-venda, de retenção, de fidelização de cliente. E isso existe um método para que isso, obviamente, aconteça. Não importa o tamanho da sua empresa. Não importa se você hoje fatura 50 mil, 100 mil, 200 mil, 10 mil reais. Minimamente você tem que ter um processo de pós-venda de forma organizada, nem se for numa planilha de Excel, mas você precisa ter, né? Então, esses números que eu tô trazendo aqui para vocês, meu objetivo aqui hoje é tirar vocês dessas estatísticas que a gente acabou de ver aqui e colocar todos vocês num grupo de profissional que tem processos que funcionem. Por isso que o nome dessa aula é do caos ao domínio comercial. Para você ter uma ideia, todos esses indicadores, a falta de vendas e a falta de processo e a falta de liderança fazem com que 80% dos negócios no Brasil fechem até 5 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Sebrae e o IBGE, que são os dados de mercado. Quando a gente olha para o topo da pirâmide, né, somente 0,5% das empresas hoje apresentam o que o IBGE chama de autocrescimento, que é aquele crescimento real, que é aquele crescimento sustentável, que é um crescimento que dobra, né, de tamanho todos os meses. E existe um custo, obviamente, dessa inércia. A gente acaba deixando muito dinheiro na mesa, a gente acaba comprometendo nosso fluxo de caixa, a gente acaba tendo fragilidade, né, e risco. E aqui entra um ponto central. O motivo da gente estar aqui hoje é que muitas empresas ainda insistem, obviamente, em não estruturar e não capacitar o seu time comercial. Então, a pergunta que aqui que a gente precisa falar, né, em qual dessas estatísticas você gostaria de estar nos próximos 5 anos? Eu tenho certeza que você gostaria de estar aí, com certeza, com uma previsibilidade de receita, organizando o seu comercial e saindo desse caos que tanto a gente preza e que tanto a gente gostaria. Esse ano é um ano que ele tem um grande paradoxo, né? Esse ano é um ano que a gente tem vários fatores externos que vão sim impactar o ambiente de negócios. Mas alguns são previsíveis, outros nem tanto. Mas todos eles têm um ponto em comum, eles aumentam sim o nível de estabilidade do mercado. Eu sei que eu sempre falo assim, olha, não fique atento só a isso, porque senão você paralisa e o medo acaba paralisando as áreas comerciais. Você precisa se organizar e precisa, óbvio, ter uma forma de, apesar de tudo isso, a gente bater meta, a gente ter resultado, a gente desenvolver nosso time, a gente olhar para processo e sim chegar vitorioso ao final de 2026. Esse ano historicamente, a gente vai passar aí por eleição, né? Então temos aí todo esse período de eleição, a gente tem Copa do Mundo, é um ano recorde de emendas de feriado, então a gente tem aí 10 feriados esse ano,
que são emendas, né, de feriados. A gente tá com uma crise política mundial, né, gigantesca aí. Tem novos padrões de consumo, principalmente quando a gente está olhando para IA. Então a IA hoje é um grande paradoxo, né, no mercado. Muitas pessoas conseguem surfar essa onda, outras não conseguem. Como que eu utilizo a inteligência artificial a favor do meu negócio, a favor da área de vendas? E existe sim uma maneira de se fazer isso. Temos reforma tributária prevista, projeção alta de inflação, né, e juros, mas apesar de tudo isso, a diferença que tem em relação ao resultado está no nível, obviamente, da profissionalização comercial que você vai dar para sua empresa. O momento de virada de chave, e é esse convite que eu quero fazer para você para essa aula hoje, que é um clima, né, para você sair da dor, para você sair desse caos estatístico, para a solução e para o profissionalismo. Então, depois de tudo que a gente viu, né, desse mercado saturado, processos falhos de estatísticas, é assim, será que tudo isso tem saída, né? E é claro que tem saída. A saída é óbvio, não é só trabalhar mais horas, a saída não é só você aí, né, gritar com a equipe, nem se espera que você faça isso, mas a saída sim é você ter uma profissionalização em vendas. E quando eu falo de profissionalização em vendas, eu não estou querendo falar para você que profissionalizar a sua área de vendas é você ter só um CRM, é você dar um treinamento ou outro, você precisa entender de uma vez por todas que venda é ciência. Algumas pessoas têm um certo dom, elas nascem com uma comunicação um pouco melhor, com um nível de influência, de persuasão um pouco melhor, mas vendas é ciência e cada vez mais o mercado está se profissionalizando. Ao longo desses últimos anos, a gente tem o mercado de vendas, ele se profissionalizou num grau que eu nunca vi ao longo da minha trajetória de 30 anos em desenvolvimento de processos e times comerciais. Você preparar o seu departamento, o departamento vendas é o departamento mais importante de uma empresa. Não adianta, se você não tiver demanda, se você não tiver venda, você não tem fluxo de caixa. Se você não tem fluxo de caixa, se você não tem receita, você não consegue fazer investimento na empresa. Então, vendas sim é o coração de qualquer empresa. Na sua empresa, ou você vende ou você ajuda a vender. E para entender isso, né, eu quero trazer aqui quais são os pilares fundamentais de uma área de vendas. Muita gente acha que 100% do resultado de uma área comercial é 100% do vendedor. Mas na prática, e os números e a nossa vivência, não é bem assim que funciona. Uma área comercial, uma estrutura de uma área comercial que te dá resultado, que te traz previsibilidade, que te dá uma certa paz, na verdade, ela é dividida em 3 grandes pilares. Então, 50% do seu resultado de vendas hoje, o sucesso disso vem do seu processo. Ou seja, a empresa é como a gente joga. E isso é muito importante. Se você tem um processo bem desenhado, né, se você sabe por onde o lead entra, como esse lead entra, como você recebe esse lead, como esse lead ele é qualificado, como que o seu vendedor vai atender esse lead, o seu processo ele te dá escala, ele te dá previsibilidade e o seu vendedor ele sabe como ele vai jogar. Outro grande pilar importante, a sustentação da sua área comercial, que ela está ligada intimamente ao processo de liderança. Então, quando a gente fala do líder, a gente está falando de um processo que o líder faz a gestão no dia a dia. O líder, ele é o guardião desse processo. Ele faz com que esse processo seja executado de maneira eficiente todos os dias. E, obviamente, um papel super importante, que é a ponta da lança, que é o seu time comercial, que é o seu time de vendas, que é execução pura. Então, quando eu estou falando dos 3 pilares de uma área comercial, eu estou falando que 50% do seu resultado comercial está na estrutura da sua área comercial relacionada a processo e não só na forma como o seu vendedor vende, mas também 30% na capacidade da liderança de ser guardião desse processo e de movimentar esse processo e fazer gestão desse time, e 20% na técnica, obviamente, e na execução do seu time comercial. Então, eu quero que você anote aí para você, né?
Processo, liderança e vendas é a base e a estrutura e é a base fundamental para que você consiga começar a organizar o seu caos comercial. Toda área comercial, ela deveria funcionar como uma linha de produção. Se você observar essa imagem, né, que o Léo aqui está colocando aqui na tela, que a gente está colocando, você tem uma linha, né, de produção de uma fábrica, onde você tem papéis muito claros. Então, uma linha de produção de uma fábrica, se falta um ator ali, né, nessa linha de produção, ou nas etapas, você acaba saindo com esse produto no final, porque o processo ele é muito bem desenhado. Então, o seu processo comercial, ele precisa funcionar como uma linha de produção. E essa linha de produção, não existe um tipo de processo só. Existem vários atores e vários processos que estruturam uma área comercial para que ela performe. Não é simplesmente você falar de um funil de vendas ou de um CRM, como eu disse para você. Para você ter um processo comercial muito bem claro, você obviamente tem o seu ônus e o seu bônus. Quando a gente está falando de estruturar processos comerciais, é muito comum que as pessoas pensem, obviamente, só em benefício, né? Todo mundo gosta aí da ideia de previsibilidade, gosta de aumentar resultado, gosta de ter um funil organizado, gosta de conseguir escalar aí as suas vendas, mas a gente precisa ter uma estrutura. A área comercial precisa ter uma estrutura. E essa estrutura, com o tempo, ela precisa melhorar o que é sua margem, ela precisa criar condições reais de crescimento para sua empresa. Então, existe sim um investimento financeiro que você precisa fazer e você também precisa implementar ferramentas para que tudo isso se organize. Então, quando a gente está falando, né, de uma área comercial, é muito importante entender que você tem 10 grandes processos. Quando a gente fala de processo comercial, a gente tem 10 grandes pilares e engrenagens que você precisa olhar para isso. A primeira grande engrenagem que a gente já vai ver a fundo é o modelo de vendas. Então, o modelo de vendas, ele é a base ao qual você vai direcionar o seu esforço. Então, é através dele que a gente sabe para quem a gente vai vender, como a gente vai vender, qual que é o perfil do vendedor que vai estar conosco nessa jornada. Não adianta você querer contratar um vendedor de shopping se você tem um modelo de vendas de inside sales. Ele não vai performar. Da mesma forma que não adianta você contratar um vendedor que está acostumado e tem perfil para trabalhar na rua e você colocar ele dentro de uma loja de shopping. Você vai ter uma dificuldade por conta do perfil dele, do comportamento dele. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, o primeiro ponto de partida é você organizar o seu modelo comercial. Depois que você organizou o seu modelo comercial, você precisa dar munição para o seu vendedor, que é quando eu falo da inteligência comercial, ou seja, como que eu gero demanda e quais são os documentos necessários para que esse vendedor consiga vender. Ou seja, por que o seu cliente compra o seu produto? Qual é a característica, vantagem e benefício do seu produto para que o seu vendedor consiga vender? Como que seu vendedor gera demanda ou como a sua empresa gera demanda? Como que ele combate as objeções? Tudo isso está dentro, obviamente, da inteligência comercial. Quem é o perfil do seu cliente ideal? Qual que é o seu público-alvo? Quem que é a sua persona? Como que eu me comunico com essa pessoa na rede social? Tudo isso está dentro de inteligência comercial. Além da inteligência comercial, a gente precisa, obviamente, saber qual que é a jornada do nosso cliente. Como que eu desenho o meu processo comercial? Através da jornada do meu cliente. Se eu sei por onde o meu cliente vem, como ele compra e por que ele compra, eu tenho aqui o meu processo comercial. E esse processo comercial vai me gerar um funil de vendas. O funil de vendas vai me gerar métricas e dados, e é através de métricas e dados que eu vou conseguir ter previsibilidade, que eu vou conseguir orientar o meu vendedor para saber onde ele está acertando, onde ele está errando, qual é a taxa de conversão que ele tem, quantas ligações, quantos clientes ele tem que atender, quantos leads eu preciso para fazer uma venda. Então existe uma ciência aqui por trás, que se você não está olhando hoje, você está deixando muito dinheiro na mesa. Além do meu funil de vendas, eu preciso ter o meu funil de pós-venda, que existe uma ciência para isso.
Como que eu adoto esse cliente novo? Como que eu dou suporte para ele? Como que eu me relaciono com ele? Eu preciso me relacionar com ele até chegar à fase da fidelização. Existe um momento certo de cada etapa. Como é que eu faço isso? Isso é uma ciência. Então, você precisa ter minimamente um processo de pós-venda organizado pela empresa, independente do tamanho que você tenha. Além do pós-venda muito bem estruturado, o seu líder comercial, ele precisa ter rituais comerciais muito bem claros e muito bem estabelecidos, vamos assim se dizer. Porque é através dos rituais comerciais que eu desenvolvo, que eu faço gestão, que eu dou visão, que eu dou clareza, que eu vejo o que a gente está acertando, o que a gente está errando e como que a gente vai acertar. Não adianta você divulgar a meta no começo do mês e depois cobrar a meta no final do mês. Isso não é fazer gestão. Da mesma forma, quais são as campanhas, eventos e reconhecimentos que eu tenho para o meu time comercial que vai mover essa alavanca de vendas? Quando a gente fala disso, eu estou falando de endomarketing. Além disso, você precisa também organizar um sistema de remuneração e plano de carreira. Então, o seu vendedor, ele tem um período de rampagem. Como que você vai remunerar esse vendedor nesse período de rampagem? Quais são as alavancas que você vai trabalhar para que esse vendedor se desenvolva no início dessa jornada? Como que eu vou recrutar pessoas? Se eu não tenho missão, visão e valores muito claros da minha empresa, quais comportamentos, como que eu contrato o vendedor, qual que é o perfil dele através do modelo de vendas que você tem, você vai ter esse perfil para você conseguir fazer essa parte de recrutamento e seleção. Além disso, você precisa integrar esse vendedor de maneira correta. Não adianta você contratar uma pessoa, falar para ela, a partir de hoje você vai vender um mouse e você não integra essa pessoa da maneira correta na sua empresa. Qual é o processo de vendas que ela tem que seguir? Como que ela gera demanda? Quais são os scripts? Como que ela combate uma objeção? Quais são as características, vantagens e benefícios do seu produto para que o seu vendedor consiga vender? Não é simplesmente contratar pessoas, abrir vaga, jogar para dentro e deixar a pessoa se virar. E aí você tem um alto turnover e não sabe por que sua venda não está acontecendo. Da mesma forma que o planejamento comercial ele é muito importante. Então, como ponto de partida na nossa aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre modelo de vendas. Quando a gente está olhando para modelo de venda, se você pesquisar no mercado, você vai ver várias informações. Se você colocar em Google, ChatGPT, você vai ver várias informações diferentes. Mas existe um estudo que foi feito muito bem detalhado, onde nós definimos aqui alguns modelos de vendas e eu quero explicar para vocês a diferença desses modelos, a complexidade desses modelos e como que eles se dão no dia a dia. Para início de conversa, quando você vai começar a ter uma definição do seu modelo de vendas, você precisa ter muito claro quais são as categorias de público-alvo que você vai trabalhar. Se você vai vender para a empresa, se você vai vender para consumidor final, se você vai vender para o governo. A BeUp hoje ela atua muito no processo comercial voltado para B2B e B2C. Nós não trabalhamos com o B2G, que é a venda para governo. Mas você pode ter. O que eu aconselho você de início é não tente vender tudo para todo mundo o tempo todo. Organize primeiro um processo para depois você colocar outro de pé. E qual é a grande diferença do B2B para o B2C? No B2B, o ciclo de vendas ele tende a ser mais longo. Então, normalmente, existem múltiplos decisores envolvidos quando eu estou falando de uma venda para B2B. Além disso, o ticket médio do B2B costuma ser muito mais alto do que um ticket médio da venda para o consumidor final, o que naturalmente exige mais análise, mais comparação, mais segurança no momento da decisão. Então, quando eu vendo para empresas, a sua estratégia, ela precisa ser mais estruturada. Ela precisa ser mais consultiva. Quando eu vendo para o consumidor final, o cenário ele é completamente diferente. O ciclo de venda, geralmente, ele é mais curto. Geralmente, a venda, né, ela é mais individual, ela é mais rápida, exige volume, exige uma certa agilidade ali na venda.
E aí, quando você trata o B2B e o B2C da mesma forma, usando o mesmo processo, o mesmo ritmo, a mesma abordagem, você começa a perder vendas aí sem você perceber. Então, se na sua empresa você atua dentro dos dois modelos, é importantíssimo você entender que são processos completamente diferentes e que a sua atuação e o vendedor precisa ser diferente, porque o perfil do vendedor também muda. E a gente já vai ver um pouquinho como isso acontece no dia a dia. Além disso, a gente precisa definir o nosso tipo de geração de lead. Ou seja, hoje no mercado, a gente tem dois tipos de geração de lead, que é o inbound, que é quando o cliente chega até a empresa através do marketing digital ou através do Google, e o outbound, que é quando a gente vai atrás do lead. E como o lead está cada vez mais caro, a gente precisa criar oportunidades e precisa ter metodologia para que a gente gere demanda para a nossa empresa. E existe um erro muito comum das empresas que é achar que precisa escolher entre o inbound e o outbound. Eles não são excludentes, na verdade. Eles são complementares, então você precisa ter os dois na sua empresa. Você não pode ficar refém só do inbound, você precisa ter outbound, que é prospecção ativa, e recomendação detalhada, que existe técnica para se fazer isso. A partir do momento que eu defino isso, eu vou conseguir definir os meus modelos de venda. Quando eu estou falando de modelos de vendas, eu vou explicar para vocês hoje 4 grandes modelos de vendas. O Inside Sales, nós vamos falar sobre Field Sales, vamos falar sobre varejo e serviço e vamos falar sobre varejo produto. E o Self-Serve Sales, que a gente não vai atuar. Vou tomar uma aguinha aqui. Gente, tá tudo bem? Vocês querem colocar uma pergunta aqui? No site, no chat. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem colocar aqui, que depois a gente vai falar um pouquinho agora sobre modelo de vendas, tá bom? Eu queria começar com o Inside Sales. O Inside Sales, ele é um modelo de vendas que ele acontece de forma remota. Normalmente, existe uma divisão muito clara de papéis no Inside Sales. Então, o Inside Sales hoje, o grande ponto crítico, né, do Inside Sales é o grande grau de decisão que a gente tem. Então, a gente tem, no B2B, a gente tem uma alta negociação e a gente tem múltiplos decisores. Então, o vendedor, ele precisa de muita direção, são ciclos de vendas longos. Então, dependendo do valor do seu produto, do seu ticket médio, você vai ter que ter mais de um vendedor, mais de uma figura dentro desse seu time de vendas. Então, você tem que ter uma pessoa que prospecta, você tem que ter uma pessoa que qualifica, você tem que ter uma pessoa que vai fazer essa venda. Porque são processos de vendas longos. Então, o perfil desse vendedor dentro do Inside Sales, ele é um perfil, cada figura dentro do seu processo de vendas, ele tem um papel. Então você vai ter o LDR que faz prospecção, você vai ter um SDR que qualifica esse lead, você pode ter um BDR, se você não tem condições de ter um LDR e um SDR, você vai ter um BDR que vai fazer as duas funções, você vai ter um closer, você vai ter um farmer. Então não adianta você contratar, por exemplo, um vendedor do varejo produto para você colocar como closer do Inside Sales, porque talvez você tenha problemas em relação a isso. Outro grande diferencial é porque a atitude e o comportamento dessas figuras, elas precisam ter uma técnica muito acima da média. São negociações longas, você precisa de um profissional mais maduro quando você está falando de Inside Sales. E o Inside Sales, geralmente, o processo da venda, ele é utilizado no B2B. O Field Sales, ele já é um outro modelo. O Field Sales é o que a gente chama de vendas externas. E aqui a dinâmica ela muda bastante, porque aqui o vendedor, ele passa a trabalhar fora, num ambiente completamente remoto. A sua liderança, ela precisa saber fazer uma liderança à distância, porque ele não vai estar ali presente. E o vendedor aqui, ele gera algo muito poderoso, que é confiança. Então, o contato presencial, ele fortalece muito o relacionamento. O seu vendedor, ele precisa aumentar muito a percepção de valor e facilitar muito essa negociação de forma estratégica. Exige aqui, o Field Sales, ele exige uma disciplina muito grande do seu vendedor, uma gestão de tempo muito grande. O seu vendedor, ele não pode só ser um vendedor tirador de pedido no ponto de venda. Ele tem que ser um consultor para quem ele está vendendo. Ele precisa gerar valor para esse cliente. E aí você pega
um vendedor que nunca trabalhou com isso, que não tem essas características, coloca na venda externa e ele vai virar um vendedor de tirador de pedido. Então, aqui você precisa de método. É muito importante. Se não houver disciplina comercial e um processo muito claro, se não tiver uma gestão, um acompanhamento e um controle, você vai ter muito gasto e você vai ter pouco resultado. Muito gasto por quê? Porque manter um time de vendas na rua, o gasto é alto. Então, para isso, você tem, obviamente, você precisa ter ali um vendedor que não só visite clientes, mas que gere valor e que haja com uma postura mais consultiva. Esse vendedor, ele tem que ter um perfil mais 360, em termos de atitude, de comportamento, de técnica acima da média. Ele é um profissional mais maduro, então você precisa ter muito controle no processo do field sales. Isso é fundamental para que você tenha sucesso. Além desse modelo, a gente também tem o varejo produto, que é um modelo que a gente conhece mais, né? Porque é um modelo que é muito presencial, que é a interação que a gente tem no ponto de venda. E aqui a grande questão é que você tem o vendedor do varejo produto, ele tem chance de encantar, porque é uma venda ali de impacto, ou de frustrar muito o nosso cliente. Então é um momento muito decisivo. O cliente, quando ele entra na sua loja, geralmente ele já entra com uma intenção de compra. Então geralmente essa pessoa às vezes já pesquisou, essa pessoa ela já comparou, às vezes ela já sabe até mais ou menos o que ela quer. Ou às vezes você tem que aumentar o nível de consciência dela dentro da loja. E quando a loja não tem um método de abordagem, quando não tem uma técnica de atendimento, quando o vendedor não sabe ali conduzir a venda, o resultado vai aparecer aonde? No seu estoque que vai ficar parado. Então, se você tem um vendedor passivo, o cliente ele entra, olha, agradece e vai embora. É mais ou menos isso. Tô dando uma olhadinha e vai embora. Então, cada minuto do seu cliente, na verdade, dentro da loja, é um momento de decisão, de compra. Então é por isso que a sua loja precisa ter um método. Esse vendedor do varejo produto, ele já tem um perfil um pouco mais passivo. Se você colocar um vendedor para trabalhar numa loja, um vendedor que vivia fazendo venda externa, por exemplo, com certeza você vai ter aí um certo problema. Então esse vendedor precisa ajudar o cliente a comprar. Percebe a quantidade de nuances que eu tô trazendo para vocês, de diferença de perfil de pessoas e perfil e modelos de vendas diferentes, como muda o processo? O varejo produto, o cliente, ele entra, né, para comprar ou para fazer alguma pesquisa, e quem decide se ele vai comprar ou não, por incrível que pareça, é o seu vendedor, a capacidade que ele tem dessa abordagem. Quando eu estou falando de varejo serviço, não necessariamente aqui você precisa vender um serviço, mas eu estou dizendo aqui que é quando a gente fala do modelo de vendas. Você vai ter geralmente um vendedor sentado numa mesa com um CRM muito bem desenhado, um processo muito bem desenhado, e esse vendedor ele vai fazer todo o processo de ligação, abordagem, sondagem, agendamento de reunião, seja para vender um produto ou seja para vender um serviço. E aí, se você não tem um método, o que acontece? Esse vendedor ele vira tirador de pedido também, porque ele vai começar a mandar um monte de pedido de orçamento por WhatsApp achando que ele está vendendo. E isso não é vender, isso é mandar orçamento, e aí esse cliente seu vai para a concorrência. E é isso que acontece. E é isso que a gente vê o tempo todo. Vendedor mandando orçamento por WhatsApp. Esse é o grande erro, né, que a gente tem aí dentro do varejo serviço. Isso é um atendimento mal feito. Você acaba perdendo contrato, você acaba perdendo reputação, você acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então, quando a gente está falando do varejo serviço, a gente está falando que é muito importante você ter um processo muito claro e uma técnica de vendas muito alta. Esse vendedor, ele é um vendedor 360, porque esse vendedor, ele vai ligar, ele vai prospectar. Esse vendedor, ele tem que ter uma atitude, um comportamento também acima da média, e dificilmente um vendedor externo vai trabalhar ali com o varejo serviço. Então você precisa ficar de olho nisso. Esse mapa que você está vendo aqui na sua tela é um mapa para você montar o seu modelo de vendas. Então, qual é a categoria de público que você vai vender? Como que você vai gerar lead? Como eu disse para vocês, é muito importante vocês gerarem das duas formas. Qual que é o melhor processo de vendas que você vai ter na sua empresa? E aí eu já digo para você que é melhor você começar com um e não ser um omnichannel com vários processos. E obviamente você vai desenvolvendo a sua cultura de vendas ao longo do tempo.
Quando a gente está falando de processo de vendas, a gente está falando que o processo de vendas, ele é a engenharia para você gerar receita na sua empresa. Então, a performance do seu processo de vendas, ele depende de cadência, ele depende de indicadores e depende da sua capacidade de você fazer gestão dos seus gargalos comerciais. O líder comercial, ele é gestor desse processo comercial. E para isso, é muito importante ele entender que um processo de vendas eficiente precisa ter volume, ou seja, a sua capacidade de gerar demanda, velocidade nesse atendimento e constância nesse atendimento, né? Não adianta muito você ter muitos leads e esse lead ali ficar parado 5 dias, ou você ter uma carteira de clientes enorme e o seu vendedor ficar sentado em cima dessa carteira de clientes e não fazer absolutamente nada. É muito importante que o seu líder seja, obviamente, um dos principais atores ali quando a gente está falando do motor de performance comercial, que é olhar para a saúde do seu funil, então quantidade, qualidade, velocidade, a eficiência do seu processo, ou seja, qual que é o tempo médio por etapa e qual que é essa taxa de avanço que você está tendo. É muito importante que ele faça gestão e disciplina da execução, que ele tenha ali aderência da equipe e consistência ali dessa cadência. Então, quando eu tô falando de liderança, eu tô falando que o seu líder precisa, primeiro, saber definir, ou seja, construir esse modelo, né? Se você não define esse modelo, o seu time vai inventar qualquer modelo e cada um vai fazer de um jeito. Esse líder, ele precisa enxergar a realidade, ou seja, ele precisa medir o desempenho com base em dados e não com base em percepções. E ele precisa cobrar, obviamente, que é gerir tudo isso, né? Se você não cobra, esse processo ele morre. E o líder, né? Ele precisa sim ter uma autonomia. Autonomia não é ausência de líder. Ele precisa fazer com que esse time tenha uma certa autonomia de vendas. Mas o seu time ter uma autonomia de vendas não significa que o líder esteja ausente, pelo contrário, né? O líder, ele vai entrar onde o risco é alto, onde o time realmente está precisando da ajuda dele. Se esse líder, ele ficar fazendo microgerenciamento, ele acaba gerando dependência do time. Se ele não fizer também, ele gera o caos. Então, o líder, ele precisa ser ali, fazer a gestão disso tudo. Por quê? Porque todo time comercial, ele tem uma regra, e essa regra, ela é universal. 20% do seu time hoje, se eu pegar um time de 10 pessoas, 2 vendedores vão trazer 80% da receita. 50% desse time representa mais ou menos 15% da receita e 30% vai representar 5% desse resultado. E esses 30% você precisa oxigenar. Por isso que o processo de recrutamento e seleção, ele é tão importante no dia a dia, na gestão e no seu processo de vendas. Você precisa sim ter essa oxigenação e você precisa ter processos de treinamento, processos de desenvolvimento de time, para que você tenha essa máquina performando. E aí, o que você pode fazer com toda essa informação, né, que eu tô trazendo aqui para você hoje? Você pode aceitar a natureza, obviamente, complexa desse comportamento. Você pode, obviamente, buscar fazer parte desses 20%, ou você pode aí aprender engenharia comercial capaz de transformar qualquer time de vendas. Todo líder comercial, quando a gente está falando de liderança comercial, muitas pessoas elas acabam imaginando, né, que é alguém que só acompanha e que só cobra meta e só cobra resultado de time. É óbvio que isso é super importante, mas liderar vendas exige um conjunto muito específico de algumas competências. Então, você, líder comercial que está me assistindo agora, é muito importante que você se desenvolva em processos comerciais, que você conheça a técnica de vendas, que você conheça como desenvolver e formar seu time, que você entenda e saiba uma comunicação influente e que você saiba mais do que tudo, que você desenvolva a sua habilidade de ter uma inteligência emocional capaz de fazer com que você sustente o time ao longo dos ciclos de vendas. E quando a gente está falando do seu time comercial, a gente está falando que o seu vendedor, ele precisa sim
que o vendedor de alta performance, principalmente ao longo do tempo, ele precisa ter técnica de vendas, ele precisa ter disciplina e execução de processo, ele precisa cada vez mais ter um comportamento ativo. Então você não pode ter um vendedor passivo. Você precisa ter, o seu vendedor precisa sim ter uma comunicação persuasiva. Cada vez mais ele precisa ter uma certa influência e ele precisa desenvolver inteligência comercial. E óbvio que o seu vendedor precisa ter muita ambição, precisa ter muita fome. E para falar de vendas, eu quero trazer uma pessoa aqui muito especialista para falar de todo esse processo de vendas com vocês. Porque quando a gente está falando de ambição, quando a gente está falando de fome, a gente está falando de algo muito específico. O seu time de vendas precisa ter um grau alto de ambição, um grau alto de fome. E se você quiser saber onde você está falhando na sua máquina comercial, essa pessoa vai fazer um convite muito especial para você. Não estamos falando aqui de algo que você talvez nunca tenha visto, mas que talvez pela primeira vez você vai ter uma visão clara e um diagnóstico preciso sobre o seu processo de liderança de vendas. Então, quero chamar aqui para falar com vocês ele que tem muita experiência em vendas, Vitor Rocha. Muito bem, tudo bem, gente? Grande prazer estar aqui nessa noite. Antes de mais nada, parabéns para você que está investindo o seu tempo conosco, né? Analisando e estudando todo esse conteúdo tão rico que a Vanessa Wedekind está trazendo nessa noite. Vanessa, inclusive, muito obrigado, né, pela sua expertise e pela sua didática. Toda vez que eu te ouço, eu fico mais encantado, né? Com tanto conhecimento na área comercial. É um grande prazer tê-la aqui com a gente todos os dias na BIAP Educação, ajudando os nossos clientes. Estou muito feliz com o momento que a gente está vivendo, né? Muito feliz com os resultados que os nossos clientes estão tendo, e você está tendo o privilégio de conhecer um pouquinho, né? Eu diria que um décimo, uma pequena parte de todo o conhecimento que a BIAP Educação detém e entrega para os seus clientes, para os nossos clientes. Então seja bem-vindo. E continuando o gancho que a Vanessa me deixou, falando um pouco sobre fome, né? Fome é um pré-requisito, é uma premissa e é o alicerce que realmente impulsiona qualquer profissional na área comercial. O vendedor, ele pode ter tudo. O profissional comercial, ele pode ter tudo. Ele pode ter processo muito bem definido, ele pode ter liderança muito engajada e todos os dias com esse vendedor. Ele pode ter técnicas na área comercial, ele pode entender sobre spin selling, ele pode entender sobre gatilhos mentais, ele pode entender sobre o que for. Mas se ele não tiver um propósito muito bem claro, se ele não tiver um motivo pelo qual levantar da cama todos os dias, ele não consegue ser um profissional comercial. Porque a ambição é a premissa, a locomotiva, é o motor que impulsiona o dia a dia do vendedor. O vendedor que não tem ambição, e esse é o pré-requisito desse profissional, ele não deve estar no seu time. E eu costumo dizer que a ambição, ela não se desenvolve. A ambição ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Como você consegue, né, principalmente você que é dono de uma empresa, geralmente donos de empresa, geralmente líderes de vendas, têm uma ambição acima da média. E por isso que enfrenta nãos todos os dias, e por isso que às vezes o negócio ainda não dá lucro e você continua tentando até o fim, porque a sua ambição de vencer, a sua ambição de conduzir o negócio, a sua ambição de prosperar e mudar a realidade da sua família, do seu filho, né, enfim, alcançar os seus objetivos é muito grande. Porque se a nossa ambição não fosse grande, eu vou te falar, eu já teria desistido há muito tempo. Muitas vezes eu já pensei em desistir do negócio. E às vezes eu vejo os gurus da internet trazendo uma realidade que eu não vivo. O empreendedorismo e a área comercial não é romântica. O empreendedorismo e a área comercial é mais dor do que glória. Então, se você não tiver uma paixão, se você não tiver um propósito, se você não tiver um objetivo, se você não tiver ambição, se você não tiver fome para realmente romper a barreira, né, e a estática do negócio, você não consegue vencer. E às vezes as pessoas acham que precisa ter ambição para a área comercial. A ambição precisa ter na vida. Você precisa ter ambição naquilo que você se propõe. Então esse é um pré-requisito da área comercial.
E o grande ponto, trazendo agora o fundamento para o vendedor e para o líder, que é a ambição. Você dono que está me ouvindo agora, já tem ambição. Você quer mais. A gente tem aqui praticamente 40 pessoas na sala. Nós poderíamos ter 200. Mas por que nós não temos mais? Porque os mais ambiciosos estão investindo tempo numa plena terça-feira que poderia estar fazendo outra coisa. Então vocês são os mais ambiciosos, sedentos por conhecimento e não pelo conhecimento, para você aplicar o conhecimento na sua empresa. Então você dono, fora ambição, você precisa de uma habilidade. Você precisa entender, principalmente na área comercial. Então anota isso bem grande no seu caderno. Você precisa de lucidez. Lucidez. Vitor, mas o que é lucidez na área comercial? Eu converso com donos de empresa todos os dias. E eu sei que você, como dono de empresa, como líder de vendas, você entende do seu negócio. Mas eu quero te dar uma notícia. Infelizmente, você não entende da área comercial como deveria entender. E se você está aqui nessa noite, é porque você está buscando conhecimento, para entender mais. Mas eu quero ir um pouco além. Realmente falta lucidez na área comercial. Eu vou dar um exemplo. A história dos empresários no Brasil. A história das empresas no Brasil. O dono, alguns anos atrás, tem uma ideia. Tem fome. Ele abre um CNPJ e coloca a sua ideia em prática. Tira a ideia do papel e bota para acontecer. A empresa nasce. Você contrata 1, 2, 3 pessoas e você assume a área comercial. E você começa a prospectar e você começa a trazer os primeiros clientes. E o negócio funciona. O negócio começa a crescer, dependendo de você exclusivamente, e aí o faturamento aumenta. A entrega fica mais complexa e você é forçado a contratar mais pessoas para cuidar do administrativo, do marketing, do back-office, da logística, até o momento que você percebe que o seu negócio cresceu. Na sua mão, na raça e na coragem. E aí está na hora de você contratar pessoas para a área comercial. Porém, durante todo esse tempo, você não estruturou o comercial. Durante todo esse tempo, você não preparou o ambiente para trazer pessoas. E aí sabe o que acontece? Você contrata vendedores e eles não têm a mesma performance que você tinha. E nunca vai ter. E aí, você tenta o primeiro vendedor, contrata o segundo, contrata o terceiro, contrata o quarto. E eu ouço isso até hoje. Empresários que conversam comigo e dizem: Vitor, antes de estruturar eu tenho que contratar um vendedor. Não, isso é falta de lucidez. Você precisa estruturar o departamento comercial. E aí você tenta 1, 2, até o momento que você se cansa. E você fala, quer saber? Não tem vendedor bom no mercado. Deixa pra lá esse assunto aí. O problema, sabe o que é? É o líder. Eu preciso de um líder. E aí você começa a procurar um líder no mercado. Aí você contrata o primeiro líder, briga com o time, contrata o segundo líder, não tem experiência, contrata o terceiro, quarto, até que você começa a aceitar os profissionais medianos para baixo na sua empresa. É melhor ter esse ruinzinho do que não ter. É melhor ter esse cara do que não ter. Pelo menos ele vende. Pelo menos está batendo algumas metas ali. E aí você desiste de contratar vendedores e líderes, aceita aquele time mediano e aí você então escuta dizer que o problema é o lead. Aí você começa a tentar as agências de marketing digital. Aí você contrata a primeira agência, a segunda agência, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Várias agências gera lead, mas você não consegue converter. E você começa a ficar com ódio. E aí você começa a ficar com raiva. Faz reuniões atrás de reuniões e percebe que não está convertendo. Bota dinheiro no Google, bota dinheiro no Meta, paga o FII mensal para a agência e as vendas não acontecem. E aí você fala, mas como assim? Por que alguns gurus da internet estão na praia de Rolex, carro importado, parece que tem liberdade, e eu não consigo fazer no meu negócio? Eu sou tão esforçado. E aí você vai lá e gasta 30, 40, 50 mil reais numa imersão de 3 dias, compra cursos e mais cursos e não consegue performar. Volta das imersões, volta dos treinamentos, volta das capacitações sem colocar nada em prática. E aí entra a frustração, a comparação. E você começa a perceber que realmente o que fazer. E aí você desiste de tudo e você estagna o seu negócio. Se você se identifica, não com tudo, mas com alguma coisa que eu contei aqui, é isso que a gente vê todos os dias. Então, quando eu me deparo com um novo cliente,
eu primeiro, antes de vender, eu preciso deixar ele lúcido do que é uma área comercial. E aí, eu acabei de falar sobre imersão. A BIUP também tem uma imersão. E eu quero deixar claro para você. O objetivo da nossa imersão, que inclusive eu vou falar daqui a pouco, é trazer clareza e lucidez para você que é dono. Você vai participar da nossa imersão. Você vai sair animado, vai sair motivado, mas o principal de tudo, você vai entender o que é uma área comercial de ponta a ponta e todas as nuances e norteadores e ferramentas que existem. E a minha mãe fala uma coisa para mim desde quando eu era criança, que quando você detém o conhecimento, você se torna livre. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade do que é venda, nunca mais você gasta dinheiro à toa. Então eu já quero fazer desde já, antes de fazer o lançamento da nossa imersão, independente do que você faça. Eu não sei se você é líder de vendas, não sei se você é dono de empresa, eu não sei o que você está fazendo da sua vida hoje. Mas se você pretende, número 1, parar de se iludir. Número 2, parar de gastar dinheiro à toa. Número 3, resolver a área do comercial, você tem que entender de ponta a ponta o que é isso. E a imersão vai te trazer isso. E fora isso, você vai sair de lá com muitas ferramentas que você já pode aplicar no dia a dia.